Boa tarde a todos. Me chamo Matheus, sou aluno do segundo período da Indomédia. Eu estou aqui juntamente com o Francisco Mol, aluno também da Indomédia, do segundo período. E hoje nós trouxemos aqui duas excelentíssimas médicas, a Renata Aranha e a Fabiana Lima. E vou aproveitar já, né, e pedir para elas se apresentarem, falar um pouco da formação de vocês, da especialidade de vocês, contar um pouco da história de cada um. Uhum. Então, eu sou Fabiana Lima, eu sou neurologista, eu trabalho atualmente na UERJ como neurologista e faço parte aqui da pós-graduação do IDOR. Oi, Fabiana, Matheus, Chico, prazer estar aqui. Sou Renata Aranha, eu sou professora de ginecologia na UERJ e também estou no IDOR, colaborando com a construção dos cursos e educação médica. Então, pessoal, aqui é o Francisco, como o Matheus já apresentou, sou da M2, né? E a nossa conversa hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso de anticonvulsivantes na gravidez e os desafios principais que os profissionais de saúde enfrentam para lidar com essa condição, né? E a gente sabe que nem sempre a epilepsia ela vai ser identificada e relatada durante a gravidez, e então é muito importante a gente saber como que a gente vai monitorar o uso dos medicamentos, né? De maneira que a gente vai fazer isso com cuidado para garantir a saúde tanto da mãe quanto do feto, né? E a gente sabe também que vão ter outros casos, né, de convulsões, podem ser também tumores ou, né, aneurismas, e até como que a gente vai lidar com isso durante a gravidez. Então, na primeira parte aqui da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a descoberta da epilepsia na gestante durante a gravidez. Direcionando um pouquinho mais para a Renata, quais são os maiores desafios que você tem, assim, você acreditaria que um profissional vai ter para identificar que uma gestante tem epilepsia? Ela vai falar, isso tende a ser bem relatado, bem exposto durante uma conversa com uma gestante? É, sim, eu acho que quando ela já tem, né, e normalmente é algo que ela tem durante a infância, ou mesmo que ela desenvolva depois, na vida adulta, é algo que ela, quando ela já tem, ela chega normalmente medicada e com uma história é, contada, né? E aí eu acho que a grande questão é, às vezes, até quando a gente está no ambulatório, olhando antes dela engravidar, né? A contracepção, quais são, de fato, ah, os hormônios que a gente pode, que não muda a efetividade, né? Que o anticonvulsivante não vai mudar a efetividade dessa contracepção, que às vezes, né, não pode usar junto e tal. Mas quando ela chega grávida e tem epilepsia, costuma já, de fato, ela saber da epilepsia, né? Agora, outra coisa é quando ela desenvolve, né, uma doença hipertensiva e tem uma convulsão por eclâmpsia. Aí não, aí é uma outra história que a gente já pode falar um pouquinho aqui, porque, né, 40% dessas convulsões da eclâmpsia, elas são, de fato, assintomáticas, né? Elas não têm não tem né, aqueles anúncios. Então, isso já é uma outra história aqui que a gente pode falar, que eu não sei se é a sua pergunta agora. Uhum. E você acha que isso, desde o início do pré-natal, ele vai ser conversado, né? E geralmente isso não vai ser algo que pode ser escondido, ou assim, você acha que talvez uma gestante tivesse um pouco de receio de conversar sobre isso? Não tende a ser o caso, né? Eu não, olha, eu acho que assim, tem talvez outras pessoas com uma experiência mais larga em outras situações de outras Uhum. regiões do Brasil, em outras coisas, e pode ter muitas culturas, né, diferentes. A experiência que eu tenho aqui dentro da capital, eu acho que é uma coisa que elas são, que como elas passam por isso, né, durante a vida, é, faz muitas vezes dessas, né, das crises e tal, normalmente elas têm já, assim, estão cientes, né? Talvez a Fabiana possa completar um pouquinho, como ela vê, porque ela acompanha mais epilepsia, desse acompanhamento. Normalmente, comigo, elas relatam sim, e muitas vezes chegam medicadas, né? Uhum. Então, eu acho que existe essa diversidade aí, né, nesse Brasil enorme que a gente pode ter
ah, né, enfim, multiplicidades, mas a minha experiência, sim, quando elas têm epilepsia é algo que normalmente é conversado. Uhum. E você acha que elas já chegam com um conhecimento bom sobre ah, como abordar uma gravidez com epilepsia ou é algo que é bem novo? Elas chegam realmente para descobrir, para entender, né? Já de pacientes que já sabem que têm epilepsia, né? Já são medicados. Não, aí eu acho que é realmente assim, uma coisa que não tem nenhuma ideia, assim, no sentido de se tem interação, se pode engravidar sim, as consequências que isso pode ter, aí já é uma outra coisa, mas porque muitas vezes até ela sabe que tem, mas tem um uso irregular, depende do grau, né, também, da epilepsia. Eu acabo que eu trabalho no hospital, né, terciário, então eu acabo vendo muito os casos de maior gravidade, por isso eles são mais medicados, né? Mas se a gente for pegar talvez um pré-natal, né, de baixo risco e de pessoas que têm crises não tônico-clônicas, são mais, mais de ausência, mais esparsas, talvez realmente elas nem identifiquem tanto, e aí eu acho que sim, sem clareza da manifestação que isso pode ter, por exemplo, no feto, né? E aí eu acho que existe sim essa necessidade sempre um pré-natal de ter conversa, né, e entender essa história, né, dessa paciente. Uhum. Bom, agora mais direcionado à Fabiana, te perguntar, é comum que a epilepsia se manifeste pela primeira vez na gravidez? E se sim, quais sinais no seu aspecto chamam mais atenção? Então, como a Renata falou, a maior parte das mulheres com epilepsia primária, ou mesmo epilepsia secundária, elas já entram, quando elas entram na idade fértil, elas já têm um diagnóstico. Uhum. Né? A não ser que, então, o pico de epilepsia é na segunda, terceira década de vida, né? Tirando as epilepsias, a gente exclui as epilepsias próprias da infância, então o mais comum é elas já entrarem na gravidez e já terem um diagnóstico. Eventualmente, o que pode acontecer é se ela tem o diagnóstico ela já teve mais de uma crise, seria configurada com diagnóstico de epilepsia, mas entra na gravidez meio que sem ser medicada, sem acompanhamento regular, e, na verdade, ignora o seu diagnóstico. Mas o habitual é que as mulheres entrem na idade fértil e, consequentemente, fiquem grávidas já com o diagnóstico. Existem, claro, crises convulsivas que são próprias da gravidez, né? Que são intercorrências da gravidez, ou então se manifestam na gravidez, mas esse não é o panorama mais habitual. Certo. Então, se nesse caso a epilepsia for descoberta durante o pré-natal, como seria essa comunicação entre os neurologistas e os obstetras nessa situação? A comunicação é fundamental, né? São pacientes que elas têm que ser muito cuidadas, né? O início de um anticonvulsivante durante a gravidez sempre vai apresentar desafios. É claro que os riscos mais temidos e as consequências mais visíveis, né, são as relacionadas à teratogênese. Mas iniciar um anticonvulsivante durante a gravidez, admitindo que isso seja uma epilepsia não diagnosticada antes, vai ser um desafio. O cenário ideal na verdade, da gravidez planejada, em que a paciente tenha 1 ano de controle de crise para poder planejar a gestação. Até porque a posologia dos remédios na gestação ela é um pouco diferente. Você tende a precisar de doses um pouco maiores e tudo. Mas, assim, claro, o maior desafio é sempre o primeiro trimestre. Imaginando que quando se tem um diagnóstico de gravidez, muitas vezes, da gestação não planejada, você já está chegando ao fim do primeiro trimestre, se eu estiver errada, Renata, e quando se descobre grávida, vamos dizer assim, os desafios vêm depois, porque iniciar um anticonvulsivante durante a gravidez vai sempre ser um desafio. Porque talvez o risco de teratogênese vai ser menor, mas os riscos de outros transtornos do neurodesenvolvimento não estão excluídos. E como é que a Renata falou um pouquinho sobre a eclâmpsia, né?
como é que seria isso no caso de uma... Porque isso se desenvolve durante a gravidez, né? Como é que Sim. abordaria isso como uma neurologista ali naquele momento? Eclâmpsia é uma emergência médica, Sim. né? É, Eclâmpsia é uma emergência médica, são as grávidas que têm uma intercorrência hipertensiva, né? Tem uma complicação durante a gravidez e vem esse cenário que isso se complica com crises convulsivas, né? Crises convulsivas no cenário de uma emergência médica. Então, na verdade, aí você tem que proteger vidas, né? Sim. Proteger a vida da gestante, indicar, segundo as orientações obstétricas, um parto de urgência e tratar aquilo quanto antes, né? Aí você entra com o ABC da vida, assim, proteger a vida, controlar a grávida, o remédio de eleição nessa circunstância específica de eclâmpsia, o sulfato de magnésio, tratar isso, indicar o parto ou não. Então, a eclâmpsia é uma emergência médica. Sim. Pega as pessoas de surpresa. É claro que você vai antevendo, aí a Renata vai poder falar melhor que eu, vai antevendo as grávidas que estão sob maior risco dessa complicação. Mas pode ser uma surpresa, uma emergência médica, uma emergência temporária. Certo. Bom, aí eu acho, só para entrar aí também um pouquinho, colaborar aí com a Fabiana, eu acho que em relação à prevenção, né, da eclâmpsia, na verdade, o que a gente faz é um pré-natal cuidadoso para a questão da identificação, principalmente da hipertensão, né? Então, claro, você tem uma gestante que já é hipertensa crônica e tem a gestante que ela desenvolve uma hipertensão durante a gestação, tá? E esse acompanhamento, ele é muito importante. E aí normalmente a gente pode ter pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, tá? Que é já esse aumento da pressão durante a gravidez, e a pré-eclâmpsia grave, que tem alguns sinais que a gente entende, né? Quando seja a pressão arterial sistólica está maior que 160, ou a diastólica maior que 110, perturbações, né, visuais, que a gente vai entender como os escotomas, ou, né, as cerebrais, no sentido da dor de cabeça intensa. Esses sintomas, também tem, né, a dor epigástrica, uma outra questão. Esses sintomas, eles chamam atenção porque eles trazem essa gravidade, né? Tem também outras questões laboratoriais que a gente pode, estou falando, chamando a atenção mais de coisas que a mulher pode muitas vezes, quando ela está fazendo monitoramento de uma pressão arterial dentro do pré-natal, a gente hoje pode ter como ela ter um monitoramento também em casa, né? É claro que não é igual, né, ao médico, mas pode ter. Então, esses sinais, né, eles são muito importantes para que ela procure, né, no momento adequado, o atendimento médico, porque ela tendo, aí, por exemplo, né, realmente uma pré-eclâmpsia grave, né, a gente vendo isso, né, plaqueta diminuindo, algum desses sintomas, né, a questão do fígado que deteriora, a creatinina aumenta, e isso ela tem 3% de uma pré-eclâmpsia grave de ter a convulsão, que é o que caracteriza a eclâmpsia. O que é diferente da pré-eclâmpsia grave? Pré-eclâmpsia é a convulsão. E aí, de fato, o que você faz para prevenir aí é o sulfato de magnésio, tá? O que leva, na verdade, a placenta, ele é o grande... Tanto que a gente tem... Tirar a placenta, você para com o processo, né? São essas microangiopatias que vão tendo, né, nesses órgãos-alvo e que vão causando essas alterações, seja em fígado, seja cerebral, seja, né, que aí dá essa... Então, a placenta é uma coisa importante da gente tirar. Então, claro que se você tem uma pré-eclâmpsia, você pode ainda induzir um parto, você pode ir acompanhando, mas quando você tem essa alteração da gravidade, aí sim você tem, e a eclâmpsia, uma necessidade da cesárea, né? Claro que você tem que ver a idade gestacional também do bebê, mas quando é eclâmpsia, não, é a vida da mãe, né, ali. Você precisa retirar realmente e fazer o sulfato de magnésio para estabilizar, que isso é coisa extremamente importante para controlar aí essa convulsão, né? E aí, aquilo que a gente falou, uns 40%
não tem nada premonitório, os outros 60% tem, que são essas questões, né? Essa dor de cabeça intensa, né? Essa dor epigástrica, distúrbio visual. Então, precisa ter monitoramento e atenção a essas questões, né? E essa parte de informação às gestantes, né? Porque hoje em dia que a gente vê muita gente com hipertensão, né? É muito comum. Então, assim, acho que até em termos de conhecimento público, né? Essa parte de entender a importância de ter um monitoramento de hipertensão, né? Com gestantes em geral, né? Tem que ser algo que as pessoas mesmo tenham consciência, né? Senão correm esse risco sempre, né? Durante uma gestação. É muito importante diferenciar, tá? Cuidado com a hipertensão crônica de uma hipertensão que surge, né? Quem é crônico tem Uhum. diferente, mas sim, muito importante. Tanto, né, ali nas consultas regulares, quanto no monitoramento de fato, quando é possível, para quem é possível, né, domiciliar ou nas redondezas do domicílio, porque faz muita diferença, sim, né? Para o cuidado da mãe e do feto, senão pode ter uma restrição do crescimento fetal, nascer prematuro, né? Então, é uma doença fundamental e que tem consequências, né, maternas e fetais de longo prazo, né? Com consequências para a sociedade, né? Assim como um todo. Então, é muito importante, sim, Chico, que a gente cuide disso como uma questão de saúde pública, tá? A hipertensão na gestação é uma questão de saúde pública. Uhum. Bom, nesse segundo momento, a gente vai falar sobre o pré-natal ideal para gestantes com epilepsia. Eu vou aproveitar e direcionar de novo a pergunta a você, Renata, porque você tinha mencionado agora há pouco sobre o cuidado de um pré-natal. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: quais exames e cuidados adicionais são incluídos no pré-natal de uma gestante com epilepsia? Eu acho que com a epilepsia a gente pode juntar a Fabiana aqui. Acho que a Fabiana vai ter uma contribuição importante para os cuidados adicionais, porque aí eu acho que entra realmente uma questão que hoje, assim, a gente vê a equipe multidisciplinar, né? Quando a gente consegue trabalhar em conjunto, ele é uma diferença grande. Então, a gente tem todo o protocolo, né, de uma gestação e ela é considerada, na verdade, o alto risco é pela possibilidade da convulsão e pelas drogas que a gente precisa escolher, mas um acompanhamento específico, o neurologista ele é importante para estar junto, assim, com ela, né? A gente tem que acompanhar o feto mais perto também, né? Se ela tem crises ou não, a quantidade de crises que ela tem, a gente vai fazer a cardiotocografia mais frequentemente, né? Mais no final da gestação. Então, tem esse cuidado, que ele é mais, vamos dizer assim, frequente, mas os cuidados mais em relação ao monitoramento da epilepsia é muito importante esse cuidado multidisciplinar. Então, acho que eu vou pedir para a Fabiana aproveitar o nosso bate-papo aqui e aprender um pouco. Uhum. Então, complemento, obrigada, Renata. Então, o cenário ideal, como a gente já conversou, né, é o da gravidez planejada. A gente sabe, a grávida, ela tem uma fisiologia, né, uma fisiologia que muda, né? Tem algumas mudanças no corpo da grávida que vão influenciar na biodisponibilidade dos anticonvulsivantes, né? Então, assim, de uma maneira geral, a grávida, ela tem um volume de distribuição maior, né? Não sei, ela tem hipoalbuminemia, a albumina fica mais diluída, a excreção, a filtração, o volume de filtração renal muda, né? O trânsito, por causa da progesterona, né? Do trato gastrointestinal muda. Então, mudanças que afetam diretamente a farmacocinética dos anticonvulsivantes. Né? Então, assim, o mais habitual, principalmente nos anticonvulsivantes, em que você já deixa nas pessoas que planejam engravidar, é que muitas vezes você tem que fazer um ajuste de dose, né? Aumentar um pouco a dose em 30% a 50%. Você pode, assim, nessas situações, assim, fazer uso da dosagem sérica do anticonvulsivante para te ajudar a ver quanto que eu tenho ali, mas ali isso é um aliado de uma necessidade de muitas vezes aumentar a dose, porque questões farmacocinéticas vão entrar em jogo durante a gestação.
E falando um pouquinho dessa parte farmacocinética dos medicamentos, né? Como é que você acha que deve se manejar os medicamentos aqueles mais antigos que a gente mencionou, a fenitoína, o próprio valproato, em comparação com os mais novos, os fármacos de nova geração, né? Nesse sentido. Então, o ideal é que alguém gravide sem fenitoína e sem ácido valproico. A gente não consegue controlar todas as variáveis, né? A fenitoína, como ela tem uma particularidade que é uma droga que se liga muito à albumina sérica, né? Então, a fração livre da fenitoína fica mais disponível durante a gravidez. O habitual é que você precisa aumentar a dose, e esses dois anticonvulsivantes você consegue controlar o nível sérico, mas assim, é uma situação que eu não gosto nem de pensar muito, né? Alguém grávido com fenitoína e ácido valproico, porque tem as questões teratogênicas e tem as questões associadas, como eu já disse, ao neurodesenvolvimento. E possivelmente elas estão relacionadas ao neurodesenvolvimento com adversidade, né? Então, o ideal é que você tenha um nível sérico pré-gestacional, né, de drogas menos deletérias, no menor nível, na menor dose terapêutica possível, e muito possivelmente você vai precisar de ajustes à lamotrigina e o levetiracetam já no primeiro trimestre. E as outras drogas, a partir mais do segundo trimestre, elas vão precisar de ajustes. Essa parte é interessante, né? Porque às vezes toda a parte bioquímica metabólica da gestante ela muda em determinados trimestres, né? E aí essa dose tem que ser ajustada e modificada por trimestre, né? Isso. E outra coisa, tomar cuidado no puerpério também. No puerpério, em 3 semanas de puerpério, você também talvez tenha que reajustar para menor dose eficaz, possivelmente para as doses pré-gestação, né? Porque, em princípio, são medicações que passam para o leite materno, mas elas não contraindicam a gravidez se você pesar o benefício da gravidez em relação ao aparecimento, né? A passagem desses remédios para o leite materno. Com exceção dos benzodiazepínicos e do fenobarbital, que realmente, para o bebê agora, né? São muito, muito deletérios, os outros você tem que manter para a mãe a menor dose eficaz, porque aí deixar em sobredose pode também ter consequências. Né? E essa mudança metabólica, ela assim que acontece pós-parto, quanto tempo você acha que tem que ter essa volta para o... O recomendado é que nas 3 primeiras semanas essas grandes mudanças vão acontecer. Essas grandes mudanças vão acontecer. É rápido. Rápido. Então, assim, é algo que tem que ser bem... Que tem que ser visto, e se você tiver à mão dosagem de nível sérico, ajuda, né? Ajuda, é mais um diagnóstico armado que você tem, mais uma ajuda terapêutica que você tem, uma ajuda diagnóstico terapêutico que você tem à mão. Sim, e até voltando para essas questões das crises, como é que você acha que eu posso orientar um paciente a fim de que eu possa evitar desencadear uma crise convulsiva? Acho que o mais importante é ela estar bem tratada. Certo. Ela está bem tratada. Os escapes podem acontecer. Está orientada de como você maneja uma crise convulsiva em qualquer outro paciente. Você tira de lá, protege as vias aéreas. Né? Tem um manejo geral de uma crise convulsiva. E o mais importante é pensar de véspera, né? Às vezes, um grande desafio são outros medicamentos que o paciente usa, né? E se o anticonvulsivante que ela está usando é um indutor enzimático ou não. Eu acho que o mais importante é estar bem tratada. Estar bem tratada e se antever os ajustes de dose. Eu acho que, de uma forma geral, assim, como dica aí para os alunos, né? Eu acho que vocês sabem mais dessas tecnologias do que nós, mas a interação medicamentosa é uma coisa muito importante. E hoje a gente tem ferramentas ótimas, né, para utilizar. Eu gosto bastante da ferramenta do UpToDate, de interação medicamentosa. A gente coloca lá todas as medicações que a paciente usa e ele dá pela classificação, né? A, B, C, o que pode, o que não pode usar, o que tem. Então, assim, é uma coisa, às vezes, quando a paciente chega na gente, não tem nada de errado da gente checar, não. Vamos checar tudo. Vamos botar as medicações
que a paciente usa, já passou por outra pessoa, mas olha, sabe, Hum. vê de novo, porque né, quando eu estou atendendo, comentei aqui, né, às vezes na questão da contracepção, nossa, o que a gente vê às vezes de falha de método, né, por associação também de medicação que diminui, né, a proteção, então assim, é muito importante a gente olhar isso com cuidado, né? E essa questão, né, que você falou, Fabiana, de às vezes as crises, quando elas são recorrentes, tem a medicação, né? Tem que andar com a medicação junto, né? Criança, né? A gente está falando aqui da mulher, mas assim, andar com a medicação junto, né? As pessoas que estão em volta, ou que conhecem, têm que estar preparadas, né? Não ter medo, né? Então, às vezes, até na escola da criança, poder falar sobre isso, poder dizer o que é, para as crianças também não terem medo de que isso aconteça. Isso é muito importante para que a vida possa transcorrer normalmente, né? Dentro da possibilidade. É um conjunto de ações, né, também de educação, além da medicação, que é muito importante, o monitoramento noturno também das crises, né? Então, tem várias ações, assim, juntos, que a gente pode atuar na questão mais né, da epilepsia e tal, não da eclâmpsia, né, mas dessa questão. E assim, para vocês duas, né, o que vocês diriam para esses próximos médicos que estão entrando no mercado, né, os residentes e tudo, assim, tanto da parte de neuro quanto da parte de genética, obstetrícia, né, vai se deparar com uma situação assim, qual que é a recomendação que vocês diriam mais importante? Então, posso usar. Eu acho que a melhor recomendação num paciente multifatorial, como é uma gestante, no hospital terciário, onde a Renata, né, onde a gente trabalha, é uma gestante de alto risco, não só porque ela tem epilepsia, não, porque ela tem uma doença imune, ela é imunossuprimida, ela usa anticonvulsivante, ela usa imunossupressor, ela usa remédio para pressão, então conheço o seu paciente. Ela fez um escape, teve nova atriz. Não, mas ela estava muito enjoada, estava com hiperêmese. De repente, não adianta aumentar a dose, ela não consegue, ela não está nem direito. Então, a gente tem que conhecer o paciente, ter a lista do que ele usa, saber a fenomenologia das crises desse paciente. Né? Saber que no pós-parto, no puerpério, por exemplo, assim, a frequência de depressão, ansiedade é maior em quem tem epilepsia do que quem não tem. Saber que questões como privação de sono, falta de apoio social, eles aumentam no puerpério. Isso pode estar relacionado à falta de ingesta. Então, às vezes, a questão é muito mais simples do que aquela de fazer um algoritmo enorme de um monte de remédio. Né? Às vezes é muito mais simples, não. Simplesmente teve crise porque como se ela não estivesse tomando. Ela está com uma hiperêmese gravídica. Ela tem que ser internada. Então, conheça o paciente, conheça tudo que ele usa, conheça o paciente de perto, e não só aquilo que te diz, né, o que é só relacionado à sua especialidade. Então, essa eu acho que é a maior dica, assim, que a gente vai aprendendo sempre. Eu acho importante, né? E aí também, de novo, a gente está aí só lembrando que a gente está fazendo um recorte do nosso local de atuação, e acho que isso, se a gente conhece o paciente, se todas as pessoas, assim, onde é possível, pudessem, né, ter seus dados no sentido do seu histórico de fácil acesso, eu acho que isso ajudaria muito, né? A gente entender de quem é ali rapidamente, como a Fabiana colocou, então, só para lembrar, e a gente ter segurança. Eu acho que a gente precisa ver o número de pacientes e fazer aquela jornada, aquela trilha, né? Das competências, né? Então, a gente precisa, sim, saber o conteúdo, saber por que aquilo está acontecendo, saber quando é que a gente precisa ter uma intervenção, né? Qual é o momento, pode ter o parto vaginal agora, pode esperar, agora é o momento da cesárea, quer dizer, você saber esse organograma, né? Que é técnico, que é simples, e depois a gente precisa aplicar. A gente tem simulação hoje, que é uma ferramenta importante. Volta, refaz a simulação dentro sabe, da escola de vocês, da escola médica, entendeu? A gente está para isso, né? Para poder olhar
e, inclusive, simular a crise convulsiva, porque é muito difícil quando você está diante de uma crise convulsiva, diante de uma Uhum. criança com crise convulsiva, e agora a gente falando de uma mulher grávida. E, assim, para a gente poder treinando não só uma parte de conhecimento que você faz na prova, mas também dessas habilidades que a gente precisa ter de tomada de decisão. Então, e aí sim a prática, que é insubstituível, né? O beira-leito, a gente está lá vendo e convivendo. E aí, só para compartilhar aqui com vocês, eu tive pré-eclâmpsia grave e foi difícil porque eu estava numa gestação com 40 anos, eu senti um mal-estar, eu nunca tive pressão alta, nada, e, e tem, assim, né, um pouco de mal-estar, eu falei, nossa, eu preciso ver, eu fui ali, alguém, por favor, ver minha pressão alta, fui para emergência e fui atendida por um aluno meu, que foi meu aluno e que passou a noite saindo da emergência, indo fazer cardiotocografia em mim no CTI. Então, cuidem dos seus colegas, cuidem dos seus futuros alunos e dos seus pares de outras especialidades, porque eles também cuidarão dos outros. Quando a gente cuida bem, a gente é cuidado. É, e então eu fui paciente, eu falei, caramba, na minha própria especialidade, né? Eu falei tantas vezes para uma mulher, falando, olha, agora você vai receber o sulfato de magnésio, uma coisa estranha entrando, chegar uma coisa ruim, assim, né, na boca, um calor, né? Eu passei por isso, né? Tentei induzir meu parto dentro do CTI, ainda quando não estava um sinal de gravidade, porque eu queria ainda um parto com prostaglandina, porque eu queria um parto vaginal, até que a minha obstetra falou, agora chega, Renata, agora você não vai dar mais nenhuma observações sobre a sua conduta. E tive uma cesárea e ficou tudo bem, né? Assim, enfim, a Maria foi para o CTI depois e muitas coisas, mas isso porque olha, eu tinha um nível de informação muito privilegiado, né? Então, como é difícil, né? Como a gente precisa informar as pessoas, informar no pré-natal, informar com mídias, informar e monitorar sempre, com o suporte também ao redor. Então, só para compartilhar um pouquinho, como médicos e como, né, familiares, e como eu acho que a gente tem que disseminar as informações de forma que as pessoas todas possam compreender esse é o papel do médico, e o outro papel é desenvolver as competências como um todos, de habilidades, de atitudes, treinar até a gente estar confiante que a gente sabe fazer. Cada um treina quanto precisar para estar confiante, para quando chegar a sua vez, você conseguir fazer. É isso que eu diria. Chico e Mateus, Fabiana já é cascuda. Não, eu acho que isso é muito, muito importante para ver como a perspectiva muda, né, sendo do paciente naquele momento e você vê que não é fácil para ninguém, né? Então, eu acho que até isso eleva o médico também, né? Vendo como o paciente realmente passa na pele, isso torna o médico melhor, né, no final. E Mas então, queria agradecer a todos aqui, foi super legal. Acho que isso vai dar muita informação para esses novos médicos que estão vindo aí, possivelmente gestantes que ouçam essa nossa conversa. E agradecer você, Fabiana, você, Renata, Matheus também, por essa conversa super, super maneira. Tem alguma coisa que acaba? Obrigada, gente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer a todo mundo também, a Renata, a você, Fabiana, você também, Francisco. Eu acredito que as pessoas possam entender melhor, buscar conhecimento sempre e, a partir, talvez, desse podcast, agregar na vida de todo mundo, de certa forma. Então, acho que é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Renata. Prazer. Prazer a todos, adorei.